bênção, que maravilha poder estarmos mais uma vez reunidos na presença do Senhor. Os irmãos que aqui ficarem, abra sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46. Diz assim o texto: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. As perguntas, antes de iniciar aqui propriamente dito, fazendo uma colocação, as perguntas que Jesus Cristo ele nos faz, ela é uma pergunta de retórica, porque ele sabe do que nós necessitamos, Mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? É claro que o cego não ia dizer: eu quero um cão-guia, para me conduzir aqui por esses caminhos de Jericó que está meio complicado, estou tropeçando nas pedras. As perguntas de Jesus é para ouvir o que nós temos a dizer diante dele. O tema da nossa mensagem é uma trajetória das trevas para a luz. A Bíblia apresenta algumas transformações da cidade de Jericó. Nos tempos de Jesus, essa cidade havia se tornado um centro de cobrança de imposto. Era uma das cidades importantes que ficava próximo, relativamente próximo à capital Jerusalém. O viajante que saía da região da Galileia para Jerusalém tinha na cidade de Jericó a última oportunidade de abastecimento de provisões. Era também um local de reuniões em que grupos pequenos se organizavam para a viagem em conjunto. Jericó ficava aproximadamente 24 quilômetros de Jerusalém. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela fala de uma distância, e ela vai chamar uma distância de caminhada de um dia, que girava aproximadamente 30 quilômetros. Quando a Bíblia diz que uma cidade ficava distante da outra cidade, caminhada de um dia, ela está falando de aproximadamente 30 quilômetros. Pouco mais, um pouco menos. Porque era isso que uma pessoa geralmente caminhava durante o dia, para se deslocar de um local para o outro. E a cidade de Jericó era, para quem vinha de mais distante para Jerusalém, era a última parada. Os irmãos que já viajaram de carro de uma cidade para outra, tem aquela última dormida, a última cidade que você vai dormir antes de você chegar na sua cidade natal. Jericó era mais ou menos isso. Quem vinha da Galileia em direção à Judéia, geralmente dormia em Jericó para sair no outro dia cedo. Os pequenos vilarejos que ficavam em torno se agrupavam em Jericó para poder caminhar juntos para Jerusalém. Haja visto que naquele período,
caminhar sozinho estrada fora era uma tarefa muito perigosa. Pequenos grupos de viajantes poderiam ser tomados por assaltantes naquele período, e até mesmo, como aconteceu com José, ser vendidos como escravo. E o texto diz, da leitura que nós fizemos, que Jesus ele está caminhando rumo a Jerusalém, justamente em um contexto de festa como esse. E ele passa na cidade de Jericó. A cidade estava apinhada de gente. Muitas pessoas, muitos viajantes reuniam-se nesse local. Ele estava caminhando para Jerusalém, e naquela mesma semana, Jesus ele seria preso, julgado, condenado e crucificado em uma cruz. Aquela era a última vez que Jesus Cristo passaria por aquela cidade. Foi a última vez que Jesus passou naquele local. Porque ao passar por Jericó e chegar em Jerusalém, ele é preso, ele vai ser condenado. O que isso significa, irmãos? Significa que aqueles que tiveram oportunidade de ver Jesus Cristo, de conversar com ele naquele período, teve. Quem não teve, não teve mais. Foi a última chance para aquelas pessoas se aproximar de Jesus do ponto de vista físico, né? Em seu ministério terreno. Ele não passou mais por aquele local, não houve mais uma segunda oportunidade. Mesmo sem saber, era a última oportunidade de Bartimeu. Porque a numerosa multidão está seguindo Jesus de Jericó rumo a Jerusalém. Aquele era o período da festa da Páscoa, a mais importante festa judaica. E a lei estabelecia que todo homem maior de 12 anos que vivesse dentro de um raio de 25 quilômetros estavam obrigados a assistir à festa da Páscoa. Não só a Páscoa, né? Também a festa do Tabernáculos e a festa das primícias. Essas três festas, para quem morava até 25 quilômetros de distância, era obrigado. Todo homem maior de 12 anos tinha que comparecer à cidade de Jerusalém para a celebração da festa. Obviamente, nem todos podiam fazer essa viagem. Esses então ficavam à beira do caminho. Abriam-se, né, alguns precedentes para os idosos, aqueles que já estavam doentes, as crianças, os que tinham algum tipo de deficiência física que lhe impossibilitava, né, de caminhar. Essas pessoas ficavam à beira da estrada, dando saudações para os viajantes, para os peregrinos, para aqueles que iam caminhando, desejando boa viagem. Ficava um monte de gente. E também era uma oportunidade para os mendigos se colocarem à beira do caminho, esperando receber uma esmola, esperando receber alguma coisa por parte daqueles que estavam viajando. Certamente, muitas pessoas deviam estar acompanhando atentamente a Jesus, impressionadas pelos seus ensinos. Jesus vinha caminhando, entra na cidade de Jericó e um grupo significativo de pessoas está acompanhando ele nessa caminhada. Alguns admirados pelos seus ensinos, outros curiosos para ver o que ele fazia adiante, outros necessitados, esperando receber alguma coisa da sua parte. Bartimeu se encontrava dentro desse momento, nesse contexto, e esperando uma oportunidade. Para quem mendigava, ele estava ali à beira do caminho. Só que Bartimeu, ele ouve um barulho diferente, além daquele que ele havia habituado a ouvir, que era o dos peregrinos. E ele entende que Jesus Cristo, juntamente com uma comitiva, está passando por aquele local. Aleluia. Quero chamar a atenção para algumas
particularidades da vida de Bartimeu, conforme a leitura que aqui fizemos. A primeira é para a sua condição antes de Cristo. Você pode pegar um indivíduo, qualquer um, hoje, olha para ele antes de Cristo e depois de Cristo, irmãos. E ao contrário também, né? Pode ser ao contrário também, alguém que caminhava nos caminhos e por alguma razão se distanciou. Olha o depois, para ver como que é, depois de Cristo. Parece um gato que fica uma semana fora de casa na farra, e quando volta depois de uma semana todo arranhado, todo arrebentado, rasgado, é desse um cachorro quando foge de casa e volta uma semana depois, uma semana na farra. Depois de uma semana ele volta. É mais ou menos alguém que estava em Cristo e depois saiu. Bartimeu, ele vivia numa cidade condenada, irmãos. Havia uma profecia muito dura sobre a cidade de Jericó. Jericó foi a maior fortaleza derrubada por Josué e seu exército na conquista da terra prometida, conforme descreve o livro de Josué no capítulo de número 6, a partir do versículo 20. Josué, ele fez o povo jurar e dizer o seguinte, verso 20 e o 21. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Josué no capítulo 6, ele profere essa maldição sobre a cidade de Jericó. E ele diz que aquele homem que tentasse reedificar essa cidade, que havia sido destruída, o seu filho mais velho morreria quando ele colocasse os fundamentos da cidade. E o mais novo morreria quando ele colocasse a porta da cidade. E conforme registra o livro dos reis, assim aconteceu com o homem que intentou reconstruir a cidade de Jericó. Bartimeu, antes de Cristo, era um homem cego e mendigo. Vivia a esmolar à beira da estrada, dependendo totalmente da benevolência dos outros. Um cego não sabe para onde vai. Um mendigo não tem para onde ir. E essas duas situações ocorriam com a mesma pessoa, no caso Bartimeu. Não há nenhuma cura de cego no Antigo Testamento, registrada no Antigo Testamento. Os judeus acreditavam que tal milagre era um sinal de que a era messiânica ela havia chegado. Havia algumas características, alguns acontecimentos que estavam intimamente associados à atuação messiânica. Então, a cura de um cego era uma dessas coisas que, se ocorresse, identificaria aquele personagem como sendo o Messias que haveria de vir. Segunda coisa, dentro da vida de Bartimeu, é a sua decisão por Cristo. Bartimeu, ele busca Jesus Cristo na hora certa. Se é que existe uma hora certa, né, para isso. Porque eu digo hora certa, porque aquela era a última vez que Jesus Cristo passaria por aquele local. Se Bartimeu não tivesse aproveitado aquela ocasião, meus queridos, não haveria outra. Possivelmente, Bartimeu, ele morreria cego. Possivelmente, ele não teria se convertido. Talvez sim, né, por meio do ministério dos apóstolos posteriormente, mas é possível que não. É possível que Bartimeu fosse morrer cego se não tivesse aproveitado essa ocasião e que, sobretudo, ele não teria tido esse encontro de salvação com o Senhor. Era a última vez que Jesus subiria a Jerusalém. Aquela era a última oportunidade daquele homem. Não há nada mais perigoso do que desperdiçar uma oportunidade. Pautado nisso, existe um ditado popular, né? Que o cavalo ele só passa selado, ele para selado na sua porta apenas uma vez. Se você subir, você vai. Se você não subir, perdeu. Não terá uma segunda chance. Não haverá
uma segunda oportunidade. Outra coisa, Bartimeu, ele não apenas buscou Jesus no momento adequado. Bartimeu, ele busca a pessoa correta. Com a sua cegueira, Bartimeu, ele enxergou mais do que os sacerdotes. Parece um paradoxo, né? Bartimeu cego, ele enxerga melhor do que os sacerdotes, escribas e fariseus. Este tinham olhos, mas não discernimento. Bartimeu era cego, contudo via em Jesus o representante de Deus na terra, o Messias que eles tantos aguardavam. Que coisa, né? Um cego enxergava mais do que aquele que via. Jesus, ele fala sobre isso, né? Que muitos momentos aqueles que tinham olhos não conseguiam enxergar o que estava diante deles. Outra coisa, Bartimeu, ele chama Jesus de filho de Davi, e isso é muito simbólico. Quando Bartimeu, ele começa a clamar por Jesus Cristo e chamá-lo de filho de Davi era um título messiânico. Filho de Davi, para aqueles que nasceu anos e anos depois, tinha essa conotação messiânica. Então quem assim o chamava, reconhecia na pessoa de Jesus Cristo, que ele era aquele que haveria de vir. Ele era o Messias esperado, aqueles de quem os profetas haviam predito na antiga aliança. É por isso que Filipe, impressionado com a pregação, com os ensinos e com aquilo que Jesus estava fazendo, ele vai até um homem por nome de Natanael e diz para ele: Natanael, nós achamos aquele de quem os profetas nos haviam dito. E Natanael pergunta: quem? Ele diz: Jesus de Nazaré. Foi um balde de água fria na cabeça de Natanael, né? Natanael diz: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele diz: vem, vamos lá, acompanhe-me, venha e veja. Eles ainda estão se aproximando quando Jesus direciona a palavra para aquele homem: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há engano. E ele diz: da onde o Senhor me conhece, Senhor? Da onde eu te conheço? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi sentado debaixo da figueira. Alguns acontecimentos, meus queridos, identificavam o Messias. Natanael se arrepende na hora. Mestre, eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Mediante essa palavra, Natanael reconhece Jesus Cristo como aquele que haveria de vir. Título messiânico, filho de Davi. O fato deste cego, mendigo, chamar Jesus de filho de Davi, revela que ele reconhecia Jesus como o Messias. Enquanto muitos que haviam testemunhado os milagres de Jesus estavam cegos a respeito da sua identidade, recusando-se a abrir os seus olhos para ver a verdade que estava diante deles. Outra coisa, Bartimeu buscou a Jesus com perseverança. Com perseverança, meus queridos. Eu estou até elaborando um sermão para a próxima semana, e um trecho lá vai falar sobre a diferença de trabalho, labor e perseverança. Porque o trabalho é algo que você está realizando. O labor já é algo que você está realizando com fadiga. Já está fadigando, mas você continua. A perseverança, irmãos, é você continuar, mesmo quando você é desestimulado para tal. Mesmo quando já não há mais ânimo para fazer aquilo. Mas você persevera, isso é perseverar. Por quê? Porque Bartimeu, irmãos, houve uma tentativa de obstrução na vida de Bartimeu,
por parte daqueles que deveriam viabilizar esse encontro. Então não houve um incentivo pelos seguidores de Jesus a aproximar Bartimeu de Jesus Cristo. Pelo contrário, havia uma oposição em relação a essa busca. Porque o texto diz que quando Bartimeu começa a clamar por Jesus, os seguidores de Jesus diziam: cala a boca, rapaz, está atrapalhando, fica quieto aí, não incomode o mestre. Mas o texto diz que isso não vira um impedimento para ele continuar em sua busca. Isso é perseverança. O texto diz que mediante a essa tentativa de obstáculo, ele se põe a clamar de maneira mais alta: Filho de Davi, tem misericórdia. O problema, irmãos, é que muitos crentes no meio do caminho desistem. Já está arriando a mochila, já vai arrastando, né? No primeiro obstáculo que se põe diante dele, já não há mais ânimo para continuar a caminhada. Começa trabalhando, mas quando chega, uns não chegam nem na perseverança, no labor já desiste. Na hora que o trabalho começa a ficar cansativo, já desiste ali. Só que em muitas ocasiões a Bíblia diz que o que Deus ele tem a realizar é para aqueles que perseveram. Bem-aventurado aqueles que perseveram, mesmo quando não há ânimo, mesmo quando não há estímulo, mesmo quando tudo ao nosso entorno conspire para o contrário, deve haver da nossa parte perseverança. Pense você aí, se no primeiro, porque aparentemente, amados, em várias ocasiões, Jesus parece ser pirracento conosco, né? Parece. Porque nós estamos orando, nós estamos clamando e ele não está nem aí, aparentemente. Porque o cego está clamando e o texto diz que Jesus vai andando. Jesus nem liga para ele, inicialmente. O cego está gritando: Jesus Cristo, filho de Davi, Jesus Cristo, filho de Davi. E Jesus vai caminhando, ele não para, ele não olha para trás, ele vai andando. Todas as ações de Jesus têm um motivo, amados, tem uma razão de ser. A razão de ser dentro dessa situação aqui era o estímulo pela perseverança diante de uma situação adversa. E Bartimeu, ele busca Jesus Cristo com perseverança. É dessa maneira que nós buscamos? Amém? Amém, né? Ou mais ou menos? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ele revelou uma insubordinável persistência. Nada nem ninguém pode deter o seu clamor, amados. Ninguém podia impedir ele. Quando as pessoas diziam: fica quieto, cala a boca. Que cala a boca que nada? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém vai me silenciar aqui não. Ele não sabia, mas se ele soubesse, então eu acho que ele levantaria e sairia correndo. Porque era a última chance daquele homem. A última chance. Ele estava determinado a dialogar com a única pessoa que poderia ajudá-lo. Seu desejo de estar com Cristo era uma vontade determinada e desesperada, irmãos, e nada poderia detê-lo. Com certeza, Bartimeu já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. E quando ele ouve aquele barulho diferente, talvez ele pergunta para alguém: que barulho é esse? Olha, é Jesus que vem caminhando com os seus discípulos. É hoje. É hoje. De hoje não passa. Estou determinado a me encontrar com ele e ninguém vai impedir que isso aconteça. Ninguém impede que isso aconteça. A multidão tentou abafar a sua voz, mas ele clamava ainda mais alto. A multidão foi obstáculo. Isso acontece em vários momentos, né?
Infelizmente, irmãos, a igreja, instituição, não a igreja de Cristo, tá? A igreja instituição, às vezes ela é uma barreira para que as pessoas se aproximem de Deus, de Jesus Cristo. Ela coloca tanto obstáculo na frente que a pessoa não consegue chegar em Jesus, diante dos obstáculos que são postos. Com Bartimeu não foi diferente, e não só foi Bartimeu. A multidão também impediu Zaqueu de ver a Jesus, e estava sendo um obstáculo para esse homem. Aqueles que tentam silenciar a voz do mendigo, faziam-no pensando que Jesus estava ocupado demais para preocupar-se e dar atenção a um indigente. Não, vai incomodar o mestre? Você está maluco? Vai incomodar o mestre? Ele está ocupado demais, passa outra hora, marca outro horário. Agora não vai dar não. Bartimeu, ele buscou a Jesus com humildade. O reconhecimento da nossa fragilidade, irmãos, ele é um ponto de partida dentro da nossa relação com Cristo. Nós temos que reconhecer a nossa condição, que não é boa, pelo contrário, é péssima. A nossa condição, ela é péssima. E esse reconhecimento, ele precisa estar claro dentro dessa nossa relação. Zaqueu, ele sabe que não merece favor algum. Bartimeu, ele sabia que não merecia favor algum. E apela apenas para a misericórdia. Porque quando ele chama Jesus, filho de Davi, ele diz, tem misericórdia. Então, age, não com base nos meus méritos. Não com base nos meus méritos, mas com base no teu amor, com base na tua bondade. Tem misericórdia de mim. Usa de misericórdia. Veja que ele não pede justiça, amados. Veja a condição que eu estou, né? Eu sou filho de Abraão e estou aqui, né, nessa condição. Faz justiça com a minha vida. Não, ele não vê nele mérito. Ele consegue enxergar apenas bondade em Cristo. E é para essa bondade que Bartimeu está apelando. Tem misericórdia. É para essa bondade que nós apelamos diante de Deus. Não é para aquilo que eu mereço. Não é para aquilo que deve ser nosso. Porque não temos condição nenhuma de fazer nenhum tipo de exigência diante da majestade. Ele não reivindica direitos, mas pede compaixão. Terceira coisa, meus queridos, que nós observamos na vida de Bartimeu, é a sua nova vida em Cristo. Que aí nós, como dizemos aquele velho ditado nosso, né, mudou da água para o vinho. Que mudança, hein? Ou aquela abordagem que costumamos fazer, quem te viu e quem te vê, hein? Que transformação. A primeira coisa e mais importante de todas elas, dentro desse aspecto de Bartimeu antes e depois, no depois, é que Bartimeu ele foi salvo por Cristo. Esse é o aspecto fundamental. Aquela era uma caminhada decisiva para Jesus. Ele tinha pressa e determinação. A cidade de Samaria não conseguiu detê-lo, mas o clamor de um mendigo o fez parar. Jesus disse a Bartimeu, porque quando Jesus ele pede para que Bartimeu venha até ele, quando ele vem, Jesus, o que queres que eu te faça? Ele sabia, né, como dissemos inicialmente, mas ele está esperando que Bartimeu fale, o que queres que eu te faça? E Bartimeu faz um pedido, que eu torne a ver. Agora, preste atenção, meus irmãos, na resposta de Jesus. Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Bartimeu, ele diz, que eu torne a ver. As palavras de Jesus, vai, a tua fé te salvou. Bartimeu pediu para ser curado. Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. E o que acontece? O texto diz, e imediatamente o cego passou a enxergar. Perceba que a salvação, ela precede a cura.
A salvação, ela não aconteceu depois, ela aconteceu antes. Aquele homem que é introduzido, no capítulo 2 de Lucas, ele é introduzido na presença de Jesus, na casa de Pedro, que é arrancado o telhado e ele é descido na presença de Jesus. Jesus olhou para ele e disse: tenha bom ânimo, meu filho, os teus pecados são perdoados. Mas é claro que quem introduziu aquele homem ali, não introduziu para isso, introduziu para ser curado. E as pessoas começam a murmurar diante disso. Jesus diz: o que é mais difícil? Dizer ao homem, perdoados são os pecados, ou levanta e anda? O que vocês acham? Então, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecado, levanta e anda. Mas primeiro ele perdoou aquele moço das suas mazelas. Vai, a tua fé te salvou, disse Jesus para Bartimeu. Ele creu, não por causa da clareza da sua visão, mas como uma resposta ao que ele ouviu. Jesus diagnosticou uma doença mais grave e mais urgente do que a cegueira. Não apenas os seus olhos estavam em trevas, mas também a sua alma. Ele foi buscar a cura para os seus olhos e encontrou salvação para a sua alma. Você está salvo, meu querido. Você está salvo. E mediante a salvação, o texto diz que imediatamente ele passou a enxergar. Aleluia. Outra coisa, Bartimeu, ele foi curado por Cristo. Então primeiro ele foi salvo, depois ele é curado. Jesus, ele não apenas perdoa pecados e salva a alma, mas também ele cura e redime o corpo. Bartimeu teve seus olhos abertos. Ele demonstra gratidão e provas de conversão. Uma outra coisa que nós iremos colocar com mais clareza na próxima semana. É possível que alguém trabalhe para Jesus Cristo sem ser salvo. Mas é impossível que um salvo deixe de trabalhar para Jesus. Compreenderam? É possível que algumas pessoas estejam sendo atuantes na obra de Cristo, mas não seja salvo. Jesus fala sobre isso, né? Muitos naqueles dias me dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Jesus diz: eu nunca conheci vocês, não me lembro, deixa eu dar uma olhada aqui. Não consta. Mas é impossível que um salvo em Cristo fique sentado de braço cruzado sem fazer nada. Ele vai se mobilizar para fazer alguma coisa. Falaremos sobre isso com mais detalhes. Isso fica muito claro na vida de Bartimeu, no processo de salvação. Por quê, amados? Porque o versículo final diz que Bartimeu seguia a Jesus estrada afora. Esse encontro de salvação de Bartimeu com Jesus Cristo, que posteriormente levou ele à cura da sua cegueira, faz com que Bartimeu torne-se um seguidor assíduo de Jesus Cristo. Quando, verso 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada fora. Bartimeu abandonou tudo, irmãos. O texto não fala mais sobre Bartimeu, né? Cessa aqui. Mas tomando por base o que encerra o versículo 52, é possível que Bartimeu vá a Jerusalém com Jesus Cristo. É possível que ele presencie todos os acontecimentos posteriores ao que foi acontecendo com Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, mediante o seu aprisionamento. Para concluir, meus queridos, Jesus, ele passou por Jericó e também passa pela nossa vida, cruzando as avenidas da nossa existência. Temos duas opções diante disso: clamar pelo seu nome ou perder a oportunidade. Nós temos duas decisões a tomar diante disso: clamar pelo seu nome ou perder essa oportunidade. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades, em outros momentos. Se nós soubéssemos, meus queridos, que esse era o nosso último culto,
nós nos derramaria com toda a intensidade do nosso coração diante de Deus. Mas eu quero dizer que a nossa reunião para adoração a Deus, ela deve ser sempre assim. Mas esse não é o último culto, pode ser que não, mas pode ser que sim. Como nós não sabemos se é ou se não é, nós temos sempre que adorá-lo com toda a nossa intensidade. Bartimeu não sabia se aquela era a última oportunidade que ele tinha, ele não sabia. Mas ele trata aquela oportunidade como se fosse a última. Eu sei lá se Jesus vai passar por aqui de novo. Ele não sabia que ele seria crucificado. Mas talvez ele pensou, não sei quando é que ele vai passar, se é que ele vai passar. Vou aproveitar hoje. Irei aproveitar esse momento. E Bartimeu ele age em semelhança ao que Jesus ele fala, como nós devemos agir na nossa oração. E ele utiliza uma parábola falando da viúva impertinente, em que importunou um juiz que não temia a Deus nem o homem, de tal maneira que esse juiz, incomodado já com a importunação daquela mulher, ele atende ao seu pedido, não por temor a ela, não por nada, mas porque ela era persistente. E nós, às vezes, os pais, os nossos filhos nos ganham pela canseira, às vezes, né? Às vezes ele nos ganha, às vezes não, mas às vezes ele nos ganha pela canseira. Pai, mãe, vai, não dá, não dá, e tá ali, né? E todo dia. E aquele negócio, não, deixa, e aí, no outro dia de novo, e mais tarde de novo. Tá bom, vai. Você é vencido pela canseira dos filhos às vezes. Quando é possível abrir mão, né? Dentro daquela situação. Claro que tem coisa que não dá para abrir mão, em hipótese alguma, e pode insistir que não vai. Mas em ocasiões acontece que sim. Jesus ele diz que a nossa perseverança na busca por Ele deve ser constante. E o que eu quero chamar a atenção é para isso, que precisamos buscá-lo com a intensidade tal qual Bartimeu ele fez nessa ocasião. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Glória a Deus.